E aí, galera, tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o nosso sistema digestório. Eu vou compartilhar aqui com vocês a página do livro de vocês, tá? Em que a gente vai conhecer alguns órgãos que compõem o nosso sistema digestório e as etapas da nossa digestão. Observem aqui. O sistema digestório é o sistema responsável por quebrar os nutrientes que estão presentes nos alimentos, fazer com que esses nutrientes entrem dentro das nossas células, né? Isso aí é a absorção, e façam as suas funções, né? Façam que o nosso organismo funcione. E aquilo que não for aproveitado pelo organismo vai ser, então, eliminado. E aqui nós temos os órgãos que compõem o nosso sistema digestório. Observem que o nosso sistema digestório, ele é um tubo inteiro. Percebam aqui que ele é um tubo inteiro, que inicia na boca e termina no ânus. E aí nós vamos ter os principais órgãos que fazem parte do sistema digestório são a boca, o esôfago, a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, os intestinos, que são dois tipos, intestino delgado e intestino grosso, com funções diferentes, e o reto e o ânus, tá certo? Então, temos também, fazendo parte aí do sistema digestório, algumas glândulas, ou que a gente chama órgãos acessórios. Por que eles são chamados de órgãos acessórios? Porque o alimento não entra em contato diretamente com eles, tá certo? Então, os órgãos acessórios são as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Vamos conhecer cada um deles com suas funções. As glândulas salivares, elas produzem a saliva. A saliva vai ter substâncias chamadas de enzimas que vão acelerar as reações químicas que ocorrem no processo digestório. A boca é a cavidade por onde o alimento entra. Na boca, a gente vai ter os dentes que quebram esses alimentos. Vamos ter a língua que vai identificar os sabores dos alimentos. E esse alimento, após ser quebrado pelos dentes, ele vai se misturar a essa saliva, tá? Em seguida, ele vai descer, passando primeiramente pela faringe. A faringe é um tubo pequenininho, comum ao sistema digestório e respiratório. Ou seja, pela faringe vai passar alimento e ar, tá certo? Mas, quando o ar vai para o sistema respiratório, ele entra pela laringe, existe um anelzinho cartilaginoso lá que vai interromper a passagem de água ou de alimento para as nossas vias respiratórias. Aí, da faringe, o alimento cai para o esôfago. O esôfago é o quê? É um tubo musculoso que comunica a faringe com o estômago. O estômago é uma dilatação do tubo digestório em forma de bolsa. Ele é revestido internamente por tecido epitelial, com grande quantidade de glândulas produtoras de suco gástrico. Aí temos, assim, pertinho do estômago, a gente vai ter as outras glândulas, tá? A gente vai ter, por exemplo, o pâncreas, que vai produzir o suco pancreático para ser lançado no intestino, o fígado, que vai produzir a bile, que ajuda na digestão dos lipídios, que são os óleos e as gorduras, e a vesícula biliar, é uma bolsa pequenininha, tá aqui, ó, vocês observarem, esse é o fígado, aqui, esse verdinho aqui é a vesícula biliar, e aqui é o pâncreas, tá? O alimento vem por aqui, cai aqui no estômago, do estômago ele vai para os intestinos, primeiramente para o intestino delgado e depois para o intestino grosso. No intestino delgado, que é um tubo longo, que ele apresenta várias dobras, né? Vocês estão percebendo como ele é todo cheio de dobrinhas, né? Ele se divide em 3 partes. Primeira parte é o duodeno, que se comunica com o estômago diretamente. Lá no duodeno, a gente ainda vai ter processos de digestão, o jejum e o hilo, tá?
A parede interna possui pequenas dobras que são chamadas vilosidades intestinais. Essas vilosidades são responsáveis pela absorção dos nutrientes, que é a entrada dos nutrientes dentro das células. Depois que o alimento passa por todo o intestino delgado, ele vai para o intestino grosso, que é esse aqui mais interno. No intestino grosso, que é um tubo mais curto do que o intestino delgado, vai ter a absorção da água, dos minerais e a produção das fezes. Finalmente, essas fezes caem no reto e do reto são eliminadas pelo ânus, tá? E aí, nós temos aqui as etapas da digestão, tá? A nossa digestão, ela se divide basicamente em 4 etapas, que é a ingestão. A ingestão é a introdução do alimento que ocorre na boca, quando o alimento é triturado pelos nossos dentes e misturado com a nossa saliva. Em seguida, nós vamos ter processos da digestão. Então, é ingestão, digestão, absorção e eliminação. A digestão, ela acontece na boca, nós já temos processo de digestão na boca, tem alimentos como o amido, por exemplo, que está presente no pão, no arroz, no milho, nas massas em geral, é um alimento que é quebrado, suas enzimas são quebradas na boca e o processo digestório começa aí. Outros alimentos, eles vão acontecer a digestão totalmente dentro do estômago. O estômago, nós vamos ter uma mistura do bolo alimentar com o suco gástrico. Esse suco, ele é composto de água, ácido clorídrico, muco e enzimas digestivas que vão quebrar, vai acelerar esse processo, quebrando ainda mais esses alimentos e liberando esses nutrientes, tá? Aí depois ele vai para o intestino delgado. No intestino delgado a gente tem muita liberação de enzimas, é o final da digestão, tá? No intestino delgado, lá no duodeno. Lá no intestino delgado, no duodeno, acontece a liberação da bile, do suco pancreático, do suco entérico, que é produzido pelo intestino delgado, contém enzimas que digerem proteínas, sacarose e maltose, que são carboidratos, e outros compostos, tá? Aqui também a gente vai ter a absorção dos nutrientes, e finalmente, o alimento, né, já entrando dentro das células, esses nutrientes já estão todos quebradinhos, aí ele vai, no intestino grosso, ocorrer a absorção da água, dos minerais, e a etapa da digestão está completa. Agora vamos para a etapa final, que é o processo da eliminação. Os resíduos que sobram após a absorção da água se compactam e formam, então, as fezes, que ficam armazenadas por algum tempo no reto, e do reto elas saem pelo ânus. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês falarem comigo pelo WhatsApp, tá? Estou à disposição de vocês. Um grande abraço para todos.